Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, rapidinho, uma palavra bem rapidinha mesmo. Tipo um devocional. É o Salmo 126, você pode abrir? Algo que o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias. Salmo 126. Abriu, Julinha? Ela estava reclamando que eu não estava esperando ela abrir a Bíblia. Salmo 126. Salmo 126 é fácil, né? Vamos lá. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Grandes coisas fez o Senhor por estes, algumas versões. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nessa noite a tua presença é real neste lugar, Senhor. Nós tivemos a oportunidade de expressar toda a nossa gratidão a Ti através das músicas. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que fale através da Tua palavra ao nosso coração o que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Mas eu coloquei o título dessa palavra de hoje: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia mesmo, irmão. Aleluia mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, esse versículo é tão importante para mim, fala tanto comigo esse versículo. Eu fiz uma placa lá em casa, na porta lá de casa. Quem já foi lá em casa? Os irmãos aqui. A Lu já foi, né, Lu? A Lu, a Tininha, mais ninguém, né? Tá aqui, né? Vocês viram lá na porta lá de casa? Você viu lá, Lu, a placa? Tem uma plaquinha lá com esse versículo aqui. Esse versículo fala tanto comigo, irmãos, que o dia que, se um dia Deus me der uma casa, eu tenho vontade de morar em casa, sabe? Morar em apartamento. Eu já coloquei no meu coração que no muro da minha casa, no muro, vou fazer enorme, vou mandar fazer enorme esse versículo lá, fica na porta, lá no muro da minha casa. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A parte do versículo que eu coloquei na minha casa é assim: grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí o povo responde assim: sim. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Está lá na porta da minha casa. Amado, hoje eu quero falar sobre isso. Porque olha só, esse texto foi escrito, eu confesso para os irmãos que eu pesquisei, mas eu não achei o autor do escrito, para te falar a verdade. Se alguém souber, pode me falar aí, os universitários aí, pode falar. Isso não é tão importante, na verdade. O importante é a gente entender que esse salmo foi escrito falando do momento onde o povo de Israel voltava do cativeiro, ou seja, eles ficaram 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. E agora eles tiveram a oportunidade de voltar para suas casas, para sua terra, para o seu povo. Deus não queria nunca ter tirado eles de lá. Mas olha só que interessante. O versículo começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao Senhor, foi como um sonho. Mas tem coisa na sua vida que você fica olhando assim, você fala assim: gente, esse negócio é um sonho. Esse trem vai realizar, não, gente. Não tem coisa que é assim que a gente fica pensando? Não tem coisa que Deus promete para a gente que a gente fala assim: gente, esse negócio é um sonho. Amado, e quando Deus cumprir isso na sua vida, você vai falar assim: eu estou parecendo que eu estou sonhando. Não está acontecendo não, né, Dudu? Não está acontecendo não. Não está acontecendo não. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Não é assim que acontece? Quando alguém vai contar para você uma bênção. O dia que o Edilson veio aqui contar com o Rafinha, né? Ele foi contratado, né, Edilson? Contratado profissional. Ele se emocionou aqui. Não parecia um sonho? Não, eu estou sonhando, gente. Estou sonhando, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, não. Amado, é exatamente assim que vai acontecer conosco. É exatamente dessa forma que nós vamos ficar
dentro daquilo que Deus nos prometeu. A gente vai ficar assim, gente, mas tem coisa que hoje, irmão, eu confesso para os irmãos, que tem coisa que Deus falou na minha vida, que vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, que eu vou falar a verdade com os irmãos, que parece um sonho. Parece um sonho. A boa notícia, irmão, é que Deus ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Mas a gente vive nesse momento, sabe por que a gente fica nessa sensação de que tem coisas que parece que, puxa vida, parece um sonho. E quando Deus realiza, parece que você está sonhando também. Parece que eu estou sonhando. Lembra do Pedro lá na prisão? Quem lembra do Pedro na prisão? Ele estava na prisão, não é verdade? A Bíblia fala que a igreja intercedia por ele continuamente, né, irmãos? E eu vou abrir um parêntese aqui, né? Já que eu também sou da intercessão, né? Sou do Lucas 11, né, irmão? Eu sou do Lucas 11, né, irmão? Misericórdia, vocês não me tiraram de lá, não, né? Que a gente, muitas vezes, a gente começa a orar para alguém interceder, e a gente intercede ali 1, 2 dias. Mas a igreja intercedia o quê? Pelo Pedro? Continuamente. Até o quê? Até a hora que ele bateu na porta lá. Então, irmão, a gente precisa aprender isso, sabe? Na nossa vida e quando a gente está intercedendo por alguém. Quando Deus colocar alguém no seu caminho para você interceder por ele, né, Flávio? Igual a Flávia tem intercedido pela minha vida, você só vai parar a hora que Deus responder, a hora que chegar lá, que bater na porta, você, Flávio, pode parar de interceder que o negócio já chegou aqui em casa. Enquanto o correio estiver de greve, vai intercedendo, vai intercedendo, vai intercedendo. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é que quando a igreja orava pelo Pedro, a Bíblia fala que um anjo foi lá, soltou ele, bateu no ombro dele, levanta, pega a capa aí, vambora. Levou ele para fora, e ele só caiu em si a hora que o anjo sumiu. Ele pensou, o que ele pensou que estava acontecendo? Que ele estava sonhando, acordado. A gente é assim, né, irmão? Sabe por que a gente é assim, irmãos? Porque nós vivemos na atmosfera do Cronos. Nós vivemos na atmosfera do relógio. Nós vivemos na atmosfera do tempo humano. Do passado, do presente e do futuro. Não é isso, irmãos? A gente vive assim. Quando a gente lê esse texto aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, se remete ao quê? Algo que aconteceu. Por isso que a gente fica nessa ansiedade, sabe? Deus vai fazer alguma coisa ainda na minha vida, vai fazer isso. Deus vai cumprir isso na minha vida. Por quê? Porque eu vivo o momento do presente, ansiando pelo futuro. A gente vive assim. Olha só, em Gênesis 3:19 diz assim, ó, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, o homem, a partir do momento que ele pecou, a partir do momento que ele resolveu a viver a vida dele, né? De com Adão lá, mas a Eva resolveram lá comer o fruto lá e descambar para um lado. A Bíblia fala que eles viviam numa era, numa atmosfera onde o tempo deles não era contado. Entende, irmão? Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Já é complicado, você fala, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada que você está falando. Eles viviam num momento onde o tempo deles estava ligado ao tempo de Deus. Não contava. Mas na hora que eles morreram, eles passaram a viver um outro tempo. É como se Deus falasse assim, pô, agora não, agora você vai ver um tempo, você vai ver cada dia, basta cada dia o seu mal. Você vai viver o seu dia a dia, o seu presente, o futuro, esperando o futuro, até o dia que você vai voltar para o pó. É assim que a gente passou a viver, a partir do momento que a gente morreu, que ele pecou. Por isso, irmãos, que a gente vive nesse tempo limitado. Por isso que a gente fica ansioso. É por isso que a gente acha que Deus ainda vai fazer alguma coisa. Não, Deus ainda vai. Não é assim que a gente fala, irmão? Eu ainda vou ver meus filhos aqui, na presença do Senhor. Deus ainda vai salvar. A Lu falava isso, né, Lu? Não, Deus vai salvar meu marido um dia. Deus vai salvar, um dia vai salvar meu marido. Um dia eu vou ver esse homem aqui. Não é verdade? Porque a gente vive o quê? A gente vive o presente, pensando que Deus vai agir o quê? Deus vai agir no futuro. Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Mas, irmão,
O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente já ouviu muito essa frase, não ouviram essa frase? Já ouvi muito essa frase falando que o tempo de Deus é meu tempo, mas não é literalmente o seu tempo, irmão. Deus, ele não está preso a uma atmosfera temporal. Deus não está preso a um presente, nem a um passado, muito menos a um futuro. Deus não está presente a isso. Deus não está preso a essas coisas. Deus não está preso a um tempo, o tempo humano. O tempo de Deus é um tempo perfeito, é um tempo que a gente chama, se eu fosse colocar no português, irmão, o tempo de Deus é o tempo da ocasião certa das coisas acontecerem. Entende? Entende? É o tempo das coisas virem à existência no momento certo. E não está preso a um futuro, não está preso a uma circunstância, não está preso a um presente, não está preso a nada. Deus não está preso a nada disso. O tempo de Deus é um tempo perfeito, mas está em outra atmosfera, irmão. Segundo Pedro 3,8 diz assim, não esqueçam disto, ou seja, não esqueçam, ou seja, por que está não esqueçam disso, irmão? Porque a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque o nosso dia a dia é um dia temporal. Não é verdade? Nós esquecemos. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olha só o que está escrito aqui na segunda carta de Pedro. Não esqueçam disso. Se a Bíblia está dizendo, irmão, que você não deve esquecer disso, porque é importante você lembrar disso todo dia. Não é verdade, irmão? E a gente lembra disso todo dia? Você fala sério. Eu lembro, pastor, eu lembro sim. Eu lembro todo dia que para Deus 1000 anos e 1 ano como um dia. E eu acho que tudo que Deus vai fazer para mim parece que demora 1000 anos para acontecer. Não é isso que está dizendo aqui não, irmão. Quando fala assim, não esqueçam disso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como mil dias. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Consertei aqui. Está querendo dizer o seguinte, não esqueça que Deus não está preso ao seu tempo. Você está entendendo disso? Não fica ansioso. Puxa vida, mas está demorando tanto. Nós já estamos em 2020, agora com essa pandemia agora, a gente perdeu esse ano que vem talvez eu tenha que contar o 2020 de novo. Deus não está preso a essas coisas não, irmão. Tem gente falando assim, não vamos parar de contar o 2020, vamos começar de novo ano que vem, né? Deus não está preso a isso. A ação de Deus, ela não se limita ao nosso tempo, irmão. Irmãos, eu só estou fazendo a introdução. A mensagem mesmo que eu quero trazer para os irmãos, ela é desse tamanhozinho. Se eu fosse trazer a mensagem, ela ia ficar tão pequena que... Entendeu? Como é que é? Mas enfim. Olha só, em Gênesis 21, 1 e 2 diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que lhe prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época... Quando, irmão? Na época fixada por Deus em sua promessa. Na época de quem? Fixada por quem, irmão? Por Deus. Não foi fixada pela Sara. Fixada por Deus. Ou seja, num tempo perfeito de Deus. Deus, ele não está preso ao nosso tempo, irmão. Deus não está preso a um tempo. Talvez você se assuste muitas vezes, você vê uma criança aqui sendo usada, ou você vê um idoso acontecendo certas coisas na vida dele. Uma certa vez uma pessoa falou comigo assim, eu estava fazendo um seminário aqui da igreja, a pessoa falou comigo assim, para mim, minha opinião, a minha humilde opinião, para ser um pastor, a pessoa tem que estar com 20 anos para ser pastor. Passou de 30, e eu lá com meus 30 e poucos anos, irmão. Misericórdia. Você pastor quando? Você pastor para quê, então? Se eu já estou chegando atrasado. Não, eu acho que o cara para ser pastor, já tem um chamado de pastor, tem que já ser pastor com 20 anos. Pastor de 30, filho, vai fazer outra coisa. Eu fiquei pensando assim, misericórdia, eu já estou começando já nos 45 do segundo tempo. Então o que Deus vai fazer na minha vida com meus 40 e tantos anos? Irmão, Deus não está nem para isso. Ele vai fazer na hora certa quem quiser fazer. Não está preso a esse tempo não, irmão. Deus não está preso a essas coisas. Deus não se limita ao presente nem ao futuro. Olha só o que diz no Salmo 139:4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor.
Olha só. Deus não se limita nem a esse presente, nem o dia de amanhã, irmão. Ele já sabe que amanhã você vai acordar desesperado, orando. Ai, meu, eu vou orar. Já sei o que você vai falar. Deus já sabe, irmão. Sabe o que está escrito aqui? Ó? Antes que chegue a minha língua, aquilo que eu vou falar, você já sabe. Deus não está preso ao presente nem ao futuro. Entende, irmão? E aí quando a gente lê no contexto humano, vamos ler no contexto humano? O texto que nós lemos, quando o povo de Israel olha para si e fala assim, sim, o texto que nós lemos aqui, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha só, quando o povo de Israel fala isso aqui, irmãos, quando você lê no contexto humano, no tempo humano, você pensa assim, eles estão louvando ao Senhor porque o Senhor tirou eles do cativeiro, concorda, irmão? Algo aconteceu, por isso eu louvo ao Senhor, porque grandes coisas Ele fez no passado, e por isso estamos alegres hoje. Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmão? É desse jeito que a gente faz. Ah, pastor, mas você não faz isso assim? Não, você não faz. Eu faço, irmão, eu sou igual a todo mundo, eu faço assim também. Eu estou esperando a hora que Deus fizer para eu falar assim, agora eu estou alegre. Todo mundo faz assim no tempo humano. Eles disseram assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O problema, irmãos, é que nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. Olha só o que está escrito em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele fez tudo apropriado ao quê, irmãos? Ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmão? Que infelizmente, a nossa ansiedade, infelizmente os nossos anseios, o nosso desespero, sabe por quê? Porque nós não conseguimos entender inteiramente o que Deus fez. Porque Ele fez tudo ao seu tempo. Mas nós não conseguimos entender isso. Nós não entendemos que Deus é um tempo kairos, que é um tempo perfeito, um tempo exato de Deus, que está em outra atmosfera. Na atmosfera de seres espirituais, irmãos. Entende isso, irmãos? Irmãos, estão entendendo? Está comigo aí, irmãos? Não estou me amando aí, falou? Mas nós, irmãos, olha só, quando nós começamos a nos aproximar de Deus, quando nós nos aproximamos e deixamos Deus fazer a vontade dEle, quando nós falamos assim, que aqui, Senhor, aqui, ó, vou colocar nessa gaveta tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida e está aí na sua mão, só faz na hora que o Senhor quiser. O meu negócio é fazer a tua vontade. Quando nós entendemos e passamos a ser seres espirituais, nós começamos a entender o tempo de Deus. 1 Coríntios 2,15 diz assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, sabe como que nós vamos começar a entender o tempo de Deus na nossa vida? Quando você passar a ser um ser espiritual. Como que eu consigo ser um ser espiritual, irmão? Quando eu começo a matar minha carne. Por isso que Jesus falou, deve ser por isso que Jesus falou assim, ó, é necessário que cada um de vocês, você, pegue a sua cruz e vai carregar ela, filho. Vai carregar sua cruz. Ah, Senhor, eu vou tomar banho agora. Leva sua cruz para o banheiro. Ah, mas eu vou para a escola. Vai para a escola com a cruz. Leva ela com você. Por quê? Porque nós precisamos matar a nossa carne dia a dia, irmão. Para quê? Que nós possamos ser seres espirituais. Os seres espirituais conseguem entender uma mente espiritual, que é a mente de Deus. E o tempo de Deus, obviamente. Quando você começa a ser um ser espiritual, você entra no tempo de Deus, aí você consegue entender que Deus tem o tempo certo de fazer as coisas, e Ele vai agir no momento certo. Você já conversou com algum irmão espiritual mesmo, irmão? Sabe aquele irmão que está passando aquela luta? Aí você vai conversar com ele, e ele te dá aquele sorriso desse tamanho assim, aí você fala assim, e aí, irmão, como é que você está? Irmão, glória a Deus, está tudo no controle do Senhor. Aí você vê a pessoa, irmão, mas você não reclama de nada? Tirando o feijão que de vez em quando a minha esposa queima, fora isso aí, não tem nada não. Uma vez no ano ela faz isso.
Seres espirituais entendem coisas espirituais. E nós queremos tratar as coisas que Deus quer fazer na nossa vida como se fosse um ser material. E aí vem o quê? A frustração. Porque quando a gente começar a tratar tudo que Deus tem para fazer na nossa vida como algo espiritual, e que Deus faz de forma espiritual para agir no mundo espiritual, aí nós vamos entender que Deus vai fazer no momento certo, no tempo dele, que é espiritual. Entendeu, irmão? O problema é que muitas vezes eu olho para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e acho que Deus quer fazer na minha vida por causa do meu ego, ou porque o meu cabelo ainda está pretinho, ou porque eu sou bonitinho, ou porque eu sou aquilo, ou porque Deus quer, como as pessoas falam aí muitas vezes, né? Deus quer me exaltar. O que Deus quer te exaltar, irmão? Para com essas bobagens. Que negócio de te exaltar? Deus quer te exaltar, não. Deus quer exaltar o nome dele através da sua vida. Isso aí tudo bem. Não, Deus vai me exaltar. Tá. Desce dessa caixinha de fósforo aí, filho. Deus não quer exaltar ninguém. Aí, sabe por que as pessoas se frustram? Porque ela acha o seguinte: o que Deus vai fazer na minha vida é algo material, é para esse mundo, é para esse tempo. E não é para esse tempo. As coisas são espirituais, irmãos. São espirituais para agir no mundo espiritual. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender que tudo que Deus está fazendo na sua vida tem um caráter espiritual? Você consegue entender que o Filho que Deus te deu, ele existe para Deus agir no mundo espiritual? Você entende isso? Você entende que o negócio que Deus está colocando na sua mão é um caráter espiritual para agir no mundo espiritual? Então vai ser no tempo espiritual. O ministério que Deus te chamou, mesmo eu com meus 40 anos, vai ser para um mundo espiritual, para agir no mundo espiritual. Então no tempo espiritual de Deus, não é no meu tempo. Amém, irmãos? E aí, quando a gente começa a entender que o nosso tempo precisa ser voltado para as coisas espirituais, e é um tempo kairos, um tempo de Deus. Tempo de Deus. E o tempo de Deus, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. No tempo de Deus não tem pandemia não, falou? Não existe essas coisas. No tempo de Deus não tem crise, no tempo de Deus não tem política, no tempo de Deus não precisa nada disso, nem relógio tem. Tem só uma coisa: a vontade perfeita de Deus. Aí eu queria ler de novo o versículo com os irmãos, já que nós entendemos agora que o tempo nosso, nós somos seres espirituais, e que o nosso tempo nós devemos lembrar, que está segundo Pedro, lembre-se disso, né? Lembra que eu li ali? Agora que nós sabemos que nós devemos olhar tudo que Deus quer fazer na nossa vida no tempo espiritual, porque é espiritual, vamos ler de novo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Espera aí. Então, se Deus fez no mundo espiritual grandes coisas e por isso estou alegre, elas já estão prontas, irmão. Ô irmão, sinceramente, eu queria dar um pulo aqui agora. É porque não é meu feitio fazer essas coisas. Se fosse o pastor dos jovens, né, eu dar um pulo aqui, mas não sou. Já está pronto, irmão. Ele já fez. Olha que maravilha. Ah, não vai fazer não? Não, irmão, ele já fez grandes coisas por nós, é por isso que nós estamos alegres. Você entende isso, irmão? Ô, irmão, meu coração está queimando, irmão. Sério mesmo. Sem limitação de tempo, irmão. Sem limitação. Ah, não, Deus não vai fazer, irmão. Grandes coisas fez. Ele já fez. Ninguém entende a sua alegria. Quando você for espiritual, ninguém vai entender a sua alegria. Não vai entender a sua alegria. Você, rapaz, mas nem aconteceu. Mas ele já fez. Ele já fez, para mim se importa. Aleluia. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ô irmão, vamos falar isso junto, vamos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aleluia.
Sabe o que é ser mais que vencedor, irmão? Sabe o que é ser mais que vencedor? É quando você entra em alguma coisa e você já sabe que você vai vencer. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, irmão. Todo mundo aqui sabe que eu faço jiu-jitsu, né? Ô, irmão, tem uns caras que você vai rolar com eles, que é a luta. Você já sabe assim, eu já vou ganhar. Mas tem uns que você já entra até amarelo. Tem uns meninos lá que você entra assim, uns meninos novinhos de 20 anos. Os meninos têm um braço desse tamanho assim, irmão. Aí o professor fala assim, Eduardo, rola com fulano. Aí eu olho pro professor e falo assim, puxa vida, não tinha outra pessoa, eu tenho 43 anos, não tem um de 35, 37 para rolar, tem que ser um de 20. Eu já sei que eu vou entrar perdendo, entendeu? Sabe o que é ser mais que vencedor, irmão? É você entender que no mundo espiritual, no tempo de Deus é espiritual, todas as coisas, o que já aconteceu, que você já venceu, o que está acontecendo agora, que vai acontecer daqui 200 anos que você vai viver, não sei quanto tempo você vai viver, você já venceu. E não é eu que estou falando isso aqui não, irmão. Não é eu que falei, não estou inventando isso aqui não. Olha só quem falou isso aqui, ó. Quem falou isso aqui vai dar conta disso aqui é o Senhor Jesus. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Beleza, Senhor, vão ter aflição. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Espera aí, irmão. Se Jesus era um homem espiritual e ele falou que ele venceu o mundo, ele não está falando do passado. Ele está falando de um tempo perfeito de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu venci. Eu venci. Sabe a luta que você está passando? O Senhor já venceu ela. Ele já venceu. Ah, mas se daqui 10 anos eu vou passar uma luta, ele já venceu também. Ele não está preso a esse tempo aqui não. Ele venceu. Ele venceu. Por isso que eu digo, por isso que nós dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Por isso a certeza da vitória, irmãos. Por isso a certeza da vitória. Nós não lemos o restante do capítulo aqui, né? Mas se você quiser abrir o Salmo 126, o versículo 5 e 6, nós não lemos, mas está escrito assim, ó: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Sabe o que é isso aqui, irmão? Um ser espiritual. Ele sabe que a tristeza, o choro, é momentâneo. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela com certeza, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. E tão certo quanto nascer o sol, ele virá. É o que está escrito na Bíblia. Ô, irmãos, nós precisamos entender essas coisas, porque nós não adoramos ao Senhor pelo que Ele fez no passado, como está aqui, ó. Porque eu tenho certeza que mesmo a gente pregando aqui, talvez muitos vão falar no futuro assim: poxa, parece que eu estou sonhando. Amado, você não está sonhando, você já sabe que no mundo espiritual Deus já fez grandes coisas. Na verdade, se a gente colocasse em prática tudo isso aqui que eu estou falando, irmão, a gente ia andar com aquela plaquinha que o pessoal leva no campo de futebol, quando o Atlético vai jogar contra o Cruzeiro. Eu sou atleticano. Quando o Atlético ganha do Cruzeiro, o que a gente leva a plaquinha lá, né, Edilson? Eu já sabia, né? Não é isso? Fica chateado comigo não, meu irmão, tá brincadeira. Na verdade, irmãos, se a gente coloca em prática tudo isso que a gente está entendendo aqui, que no mundo de Deus, e o mundo que Deus quer realizar as coisas na nossa vida é espiritual. Quando as coisas vierem à existência no mundo físico, a gente levanta a plaquinha e fala assim: eu já sabia. Eu já sabia. Por quê? Por que você sabia? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amado, o Senhor falou algo com Jeremias muito profundo. Eu vou finalizar a palavra agora. Jeremias 1:5. Ele falou assim: Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha só, irmão. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. O menino já nasceu, Deus já te escolheu, já sabia quem que ele era. Já estava traçado o futuro, o caminho dele todo já estava traçado. Deus já tinha feito ele profeta. Entende que o tempo de Deus não é esse tempo nosso, irmão?
Por isso que a Bíblia nos diz assim, irmão, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe por que não vem ao nosso coração, nem o ouvido? Porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, são grandes coisas. Grandes coisas fez. Ah, Deus vai fazer grandes coisas? Deus não vai fazer grandes coisas na sua vida, irmão. Deus já fez. Por isso estamos alegres. Amados, sai com essa palavra aqui. Sabe por quê? Isso que Deus tem falado no meu coração esses dias. Eu tenho orado ao Senhor, irmão. Vamos ficar de pé, irmão. Vou acabar. Tenho orado ao Senhor, irmão. E o que Deus tem colocado no meu coração é isso aqui. Isso aqui é meu devocional que eu compartilhei com os irmãos. Deus não vai fazer grandes coisas na minha vida. Deus não vai fazer grandes coisas na vida dos meus filhos. Antes que eles existissem, Deus já tinha feito grandes coisas na vida deles. É assim que funciona, amado. Grandes coisas Deus já fez lá, Edilson. Já fez. Talvez você chegou aqui aquele dia, né? Não, parece que eu estou sonhando e tal. Você, mas no mundo espiritual Deus já fez. Deus já fez, Dudu. Deus já fez. Talvez você fique, mas Deus agora... Deus já fez. Tá no mundo espiritual já está pronto. Deus já fez, irmã, na sua vida, grandes coisas. Já fez. A gente fica alegre, não fica? Quando a gente começa a pensar espiritualmente, a gente não fica alegre, irmão? Então deixa eu deixar um conselho para os irmãos. Comece a olhar as coisas de modo espiritual, irmão. Talvez de tudo que eu falei, se você não tiver entendido nada, entenda pelo menos que tudo que Deus está fazendo e que Ele fará no mundo, no nosso tempo, vamos dizer assim, né? Que no tempo de Deus já está pronto. Tudo que Deus faz, Ele tem um caráter espiritual, entende, irmão? Tem um caráter espiritual. O problema é que a gente custa entender o caráter espiritual das coisas, né? A gente começa uma vaidade, alguma coisinha assim, né? Que a gente sempre carrega com a gente, né? Mas eu creio que Deus tem preparado nesse momento essas palavras ao nosso coração para que a gente possa entender que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Entregar o culto ao altar do Senhor? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa com os irmãos. Deus, a Bíblia fala que Ele que instrui os sábios. É Ele que mostra. Isso é maravilhoso, irmão. Nós estamos no meio de um culto onde Deus está falando conosco. Porque Ele fala coisas que homem nenhum pode falar. É Deus, irmão. É Deus, Ele é maravilhoso. Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo. Eu amo servir esse Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado, porque nessa noite, meu Deus, o Senhor tem instruído a nossa vida, falado ao nosso coração. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, possamos viver isso no nosso dia a dia, Senhor.